Sabe aquela sensação que parece que paira no ar, que muita gente sente, mas quase ninguém fala sobre? A de que ser adulto hoje em dia, nossa, tá pesado. É exatamente sobre isso que a gente vai mergulhar agora. Vamos fundo para entender as estruturas por trás desse sentimento. E não é só sobre a vida adulta ser difícil, sabe? Desafios sempre existiram. O que tá pegando agora é diferente. É um cansaço que não vai embora, uma coisa meio opressiva, exaustiva mesmo. Um peso que tá ali, presente, mesmo quando, na teoria, parece que tá tudo bem. Mesmo quando a gente tá fazendo tudo certinho, seguindo o manual. E aí, claro, vem aquela comparação inevitável, né? A gente olha para trás, para a geração dos nossos pais, dos nossos avós, e fica a pergunta: por que para eles parecia, sei lá, mais direto, mais simples? Essa sensação de que hoje a coisa é um fardo constante. Isso não é por acaso. É um sentimento coletivo. Ok, e antes da gente continuar, vamos tirar uma coisa da frente que é a mais importante de todas. Esse cansaço todo não é uma falha individual, não é uma fraqueza. O que está acontecendo é uma baita mudança estrutural. A gente sabe qual é a resposta padrão que muita gente dá, né? Coisas do tipo, mas adulto sempre reclamou, ou isso é falta de maturidade, é frescura, ou o clássico, na minha época era difícil também. Esse tipo de frase que na real só serve para cortar o assunto. Elas pegam um problema que é social e transformam numa suposta fraqueza de cada um. Só que aí tem um ponto que vira o jogo. Quando milhões de pessoas em lugares completamente diferentes, com culturas diferentes, estão sentindo exatamente a mesma exaustão, aí o problema não tem como ser individual. A lógica muda, né? A gente para de olhar para o próprio umbigo e começa a olhar para a estrutura em que todo mundo está inserido. E pode apostar, essa estrutura mudou. E muito. Vamos mergulhar agora em 3 mudanças fundamentais. 3 pilares que, mesmo sendo meio invisíveis, alteraram completamente o jogo e deixaram a vida adulta, bem, mais pesada. Vamos lá. Primeiro pilar. A margem de erro diminuiu e muito. Pensa assim, a vida adulta sempre veio com responsabilidades, boletos, essas coisas, isso não é novo. O que mudou de verdade foi aquele espaço, aquele colchão de segurança que existia para a gente poder errar. Olha, a diferença é brutal. Antigamente, uma decisão errada na carreira, um aperto financeiro, isso custava tempo. Levava um tempo para se recuperar. Hoje um passo em falso, um problema de saúde inesperado, pode custar a estabilidade inteira. A vida ficou mais frágil. E viver pisando em ovos o tempo todo é um desgaste enorme. Beleza, segundo pilar. Simplesmente não existe mais pausa. Sabe aquela linha que separava o tô trabalhando do tô de folga? Então, ela se apagou por completo. A gente perdeu aqueles momentos em que a cabeça podia de fato desligar. Pensa bem, o trabalho não acaba mais quando o expediente termina. As notificações do celular não param de chegar. As cobranças invadem a noite, o fim de semana. Mesmo quando a gente não está efetivamente trabalhando, a cabeça está lá, processando, planejando o dia seguinte, se preocupando. Não tem mais um modo off. E sem uma pausa de verdade, esse peso mental só vai acumulando, acumulando. E aí a gente chega no terceiro pilar, que talvez seja o mais sutil de todos. A expectativa sobre o que é ser adulto mudou completamente. Não se trata mais só de sobreviver, de pagar as contas e manter tudo funcionando. A cobrança hoje é para dar certo. E dar certo virou essa lista de obrigações. Tem que ser produtivo, tem que crescer na carreira, evoluir como pessoa, ser equilibrado e, claro, ser feliz. E o pulo do gato? Tudo isso ao mesmo tempo. É uma pressão que cria aquela sensação constante de que a gente nunca é o suficiente, de que está sempre correndo atrás. Certo. Agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Se a gente soma tudo isso, dá para entender porque aquele cansaço parece que não some nunca, né? Mesmo depois de dormir o fim de semana inteiro. A gente não ficou mais fraco. A vida adulta é que ficou mais pesada. E a receita para essa exaustão é exatamente essa. Uma dose gigante de expectativas, com uma pitada cada vez menor de segurança para lidar com os erros e quase nenhuma pausa para poder respirar e se recuperar. E aqui está o X da questão. É por isso que só descansar não resolve. Porque o peso não está nas tarefas que a gente faz. Está no estado mental que tudo isso cria. Um estado de alerta constante. E não adianta descansar o corpo se a mente continua ligada no 220, né? Entender isso muda tudo. A gente para de se culpar, de procurar o que está errado com a gente e começa a olhar para fora, a questionar o sistema em que estamos jogando esse jogo. O grande perigo é que quando está todo mundo exausto, a exaustão vira o novo normal.
Esse peso todo deixa de ser algo estranho e cada um começa a achar que o problema é consigo mesmo, uma falha pessoal. Mas vale repetir, se o sentimento é de todo mundo, a causa não pode ser de um só. E tudo isso leva a gente para uma última pergunta que fica no ar. E se esse peso todo não for um acidente? E se essa exaustão, esse estado de alerta sem fim, não forem um defeito do sistema, mas uma característica dele? Pensar nisso não deixa a vida mais leve, é verdade, mas muda completamente o nosso ponto de partida. A culpa deixa de ser pessoal e o problema passa a ser de todos nós.